Boa tarde a todos. Para quem ainda não entrou no WhatsApp do grupo, que eu coloquei lá no SIGA, eu recomendo que entrem para maiores informações. Lembrando que todo o material vai ser distribuído pelo SIGA, não pelo grupo, certo? Mas vocês lá vão encontrar o grupo vai ser utilizado para comunicações emergenciais ou discussões. Um outro ponto, para quem não checou ainda, eu estou utilizando, para quem não estava aqui na aula passada e não checou, eu estou utilizando o headphone, não é para escutar música ou celular. Enquanto estou falando com vocês, é para gravar a aula para vocês com o microfone que vai estar comigo quando estiver passeando na sala, ao contrário do microfone da tela. Tá? Como alguns de vocês não estavam aqui na terça passada, meu nome é Mário, eu sou professor de vocês nesse semestre, nessa disciplina, e sou engenheiro agrônomo formado aqui pela Rural, um pouquinho de tempo atrás, em 90. Só um pouquinho de tempo. Tá? Nossa avaliação vai ser baseada em trabalhos práticos, que vocês vão receber através do SIGA, e o conjunto dos trabalhos práticos da primeira e da segunda VA, não tem trabalhos práticos na terceira VA, vale até um ponto a mais na prova. Não fizer, não ganha, também não perde. Se fizer e fechar todos os trabalhos, pode ganhar, vai ganhar um ponto. Se fizer um trabalho somente, no máximo vai ganhar 0,1 e por aí vai. Hã? Não. A primeira VA tem 3 trabalhos, a segunda VA tem 6 trabalhos. Certo? Agora, alguém pode decidir que está com preguiça e não quer fazer todos, ou o cachorro pode comer o trabalho antes de mandar. Tá? Então, nesse caso, vocês vão ter de 0 até 3 na primeira VA ou 0 até 6 na segunda VA. Mesmo assim, nota máxima adicional um ponto. A prova é subjetiva, livre aberto. Vocês podem consultar qualquer material não digital que queiram durante a prova. Não materiais digitais, porque os produtores de eucalipto precisam de nossa ajuda para se manter ativos no mercado. Certo? Mas a razão real é que qualquer material digital permite comunicação. Qualquer material digital permite comunicação externa. E a prova é para o aluno ou a aluna que está na sala, não para colegas que já fizeram a disciplina, colegas de mestrado e doutorado, ou seja lá quem for. Tá? Por isso tem que ser no papel. Todas as aulas vão ser disponibilizadas com antecedência. Eu tento com a máxima antecedência possível, mas pode ser que seja até no mesmo dia, se eu me enroscar, no formato de PDF. E eu estou gravando a aula para fazer vídeos para curar seu problema de insônia com o PowerPoint e a gravação da aula correspondente. Eu tenho informações que esses vídeos são excelentes. O pessoal médicos de sono estão recomendando fortemente que as pessoas assistam o vídeo, porque garante qualquer problema de insônia que você tem. Começando o assunto, isso aqui é um assunto que vocês já viram na disciplina de estatística lá do Departamento de Estatística e Informática, eu acredito que foi no semestre passado, no terceiro semestre, para quem está regular, se não me engano, é quando essa disciplina é oferecida. E grande parte disso aí vocês também já viram, fazem provavelmente na faixa de 13 anos, quando começaram a ter nota nas disciplinas que cursavam no ensino médio, no ensino fundamental. Começando o primeiro conceito, que é o conceito, talvez seja o conceito mais importante que a gente tem em experimentação em estatística.
Variação do acaso. O que é que vocês acham que é a variação do acaso? A outlier é um conceito bem específico, que não é o caso aqui. É uma coisa mais geral do que outlier. Que está ou não está? Não está. Exatamente. O acaso é aquela variação que não está sob nosso controle e que vai acontecer sempre. Mais ou menos. Mas sempre vai acontecer. Qual é o problema disso? Quando nós estamos fazendo um experimento ou uma observação da realidade, uma amostragem, nós estamos querendo encontrar diferenças entre coisas. Certo? Podem ser variedades de uma cultura, podem ser adubações, podem ser tipos de adubo, podem ser herbicidas, podem ser sistemas de treinamento, podem ser ração de cachorro, ração de boi. Alguma coisa você tem que você acha que causa uma diferença. Por alguma razão. Tá? Qual é a razão? Vai depender do que você está estudando. Mas você tem alguma razão para achar que aquela coisa que você está estudando introduz uma modificação, faz uma diferença. Só que você vai ter sempre também uma variação devido ao acaso. Então nós precisamos medir a diferença devido ao acaso para poder ver se a diferença que não é devida ao acaso existe ou simplesmente é a variação do acaso. Quanto mais variado devido ao acaso, mais difícil você ver diferenças que não sejam devido ao acaso. Tá? Então, nós sempre teremos a variação do acaso. E aqui nós temos alguns exemplos. Se você for daqui para Olinda, eu sempre uso Boa Viagem, mas vamos usar Olinda só para variar. O mesmo motorista, o mesmo percurso, o mesmo carro, você vai levar tempos diferentes. Porque os sinais, em especial com a nossa sincronia maravilhosa de sinais, você pode pegar o dia, assim, normalmente é dia 30 de fevereiro, e todos os sinais estão sincronizados e você consegue sair acertando, ou o que acontece no resto dos dias do ano, você pega um verde e 4 vermelhos, um verde e 4 vermelhos. Isso vai afetar seu tempo. O caminhão que está entregando água no prédio vai afetar seu tempo. Certo? Ou o fato que você decidiu que o melhor horário para sair daqui para Olinda é às 3 horas da manhã. Também vai afetar seu tempo. Tá? São variações que estão fora do seu controle e que sempre vão acontecer. Mais ou menos. Vários irmãos, geneticamente, mesmo pai, mesma mãe, mesma alimentação em casa, então dificilmente é a alimentação, mas vão ter diferentes alturas. Certo? Porque no cruzamento dos genes dos pais, do pai e da mãe, terminaram pegando combinações que levaram a pequenas diferenças de altura, ou até grandes diferenças de altura. Se você pegar várias plantas em uma mesma área, com a mesma adubação, mesma chuva, mesmo sol, mesmo solo, as plantas terão alturas e biomassas diferentes. Não está controlando sua alimentação, nem para ganhar, nem para perder peso. Se você se pesar todo dia você vai encontrar a diferença. O movimento do intestino, que não foi tão bom, você comeu no dia, comeu mais numa véspera, tomou menos líquido. Isso tudo vai afetar seu peso, mesmo que sua ingestão de calorias esteja absolutamente consistente. Lançou o cara e coroa, sair caro ou coroa, é uma variação do acaso. E por aí vai. Isso sempre vai acontecer. Nós precisamos medir isso para poder separar. Tudo que acontece no mundo real tem variação do acaso. Absolutamente tudo. Mais ou menos. Mas tem. E, por definição, não conseguimos prever. Prevemos que vai acontecer, mas tomamos medidas, e a gente vai discutir várias dessas medidas
ao longo do semestre, que visam reduzir o tamanho dessa variação. Mas como vai acontecer? Por definição, a gente não sabe. Senão, não era variação do acaso. Vocês viram também esse conceito de população de amostra. Quem lembra o que é uma população? Quase, mas não exatamente. Um conjunto absolutamente definido de indivíduos de um grupo único. Isso é a população. Vocês são a população de alunos dessa disciplina? Não. Vocês são uma amostra dos alunos. Semestre que vem eu vou ter outros alunos, não estou? Semestre passado eu tive outros alunos. Uma população possível seria o curso de agronomia. Outra população possível seria todos os universitários brasileiros em cursos de ciências agrárias. Porque vocês representam todos os alunos de ciências agrárias do Brasil, ou todos os alunos de agronomia, para a gente amarrar mais, do Brasil. Se representam bem ou não é outra história. E eu não estou falando aqui de desempenho. Estou falando se essa turma é representativa de todos os alunos, aí é outra história, que é um problema que a gente tem às vezes. Mas também é ser uma amostra de todos os alunos. Não vai trocar. Mesmo assim, eu poderia definir todos os alunos como uma amostra dos alunos que virão no futuro ainda e que já vieram no passado. Certo? Então, a população vai depender do que eu defino que seja população. Muitas vezes, inclusive, são populações que não existem, mas que poderão vir a existir um dia. Se você está fazendo melhoramento, animal ou vegetal, e você terminou de fazer um cruzamento de 2 milhos, certo? Condições perfeitas, você sabe que são filhos desse pai e dessa mãe. Você tem ali todas as sementes desse cruzamento específico. Correto? Você poderia dizer que essas sementes são a população daquele cruzamento. E estaria correto em dizer isso. Só que você espera que no futuro, porque essa variedade que você terminou de criar é a melhor coisa desde que inventaram a Coca Zero, você espera que no futuro tenha milhões, bilhões dessas plantas. Então, aquelas suas sementes são uma amostra do potencial genético daquele cruzamento que você espera reproduzir, porque você acha que é a solução para a fome no mundo. Tá? A população, por definição, é infinita. Nós não podemos trabalhar com a população também por definição, porque nós não temos como trabalhar com infinitos pontos. Então, o que nós trabalhamos são amostras. O que são amostras? Partes dessa população que a gente acessa. Vocês são a amostra dos alunos de estatística aplicada em Recife. Estatística aplicada à agronomia em Recife. Tá? Serra Talhada é outra população. Garanhuns é outra população. Ou eu posso definir que sejam. Ou o meu interesse pode ser uma informação mais geral. E aí eu considero que vocês são uma amostra de todos os alunos. Quem vai definir qual é a população sou eu. Isso tem um outro lado da medalha. Quanto mais ampla for a população, menos vocês representam. Bem, porque vai ter maiores diferenças. Certo? Faz sentido para vocês? Se eu disser que vocês representam todos os alunos de agronomia, certo? Eu estou colocando aqui, num curso lá em Manaus, num curso lá em Porto Alegre, e vocês não necessariamente representam igualmente bem essas diferenças. Talvez se eu quisesse falar sobre todos os alunos, eu devesse conversar com professores de outros centros e rodar o mesmo, fazer as mesmas determinações aqui, Porto Alegre, Manaus,
e tornar uma amostra mais representativa do conjunto como um todo. A consequência de eu não ter todo o universo é basicamente isso. Eu fiz vocês são minha amostra de desempenho acadêmico de alunos. Se eu for em próximo semestre, ou na turma da manhã, não preciso nem no próximo semestre, a turma da manhã, os resultados vão ser exatamente iguais? Não. Se eu pegar o próximo semestre, se eu for em Garanhuns agora e pegar eles como amostra, os resultados também vão ser diferentes. Quer dizer que vocês representam melhor ou pior do que a turma da manhã? Não necessariamente. A média está sendo estudada a média. A média das principais também fala de amor. Porque a gente se a média parecida com de amor. Aí vai ter que se a sua média for muito diferente, vai ficando cada vez mais difícil de considerar que elas venham da mesma população. Certo? Se a média dessa turma for 9 e a média da turma da manhã for 4, certo? Provavelmente vocês foram melhores em usar colaborações externas durante a prova do que a turma da manhã foi, para dar uma diferença desse tamanho. Certo? Tem alguma diferença entre as provavelmente essas duas notas não representam a mesma população. Certo? Mas a sua foi 9, a outra turma foi 8. Os valores não são iguais. Podem representar a mesma população ou não. E aí, o que nós vamos começar a ver hoje são algumas coisas que nós podemos utilizar para verificar se essas amostras vieram de uma única população ou tem uma chance alta que não seja. Tá ok? Se eu pegar aqui dentro da sala, eu vou pegar um exemplo diferente. Me dá a tua altura. Altura. 8. 1,70 1,85. 3 alunos estão aqui hoje. Se eu chamar vocês, população, peguei uma amostra de 3 alunos. 1,70, 1,78, 1,85. Eu vou te transformar em 1,86 para facilitar a minha conta. A média dos 3 foi 1,78. Tá? A tua? 1,92. Só tem gente alta nessa turma. Uma de vocês duas, por favor, me ajude. 1,58. 1,92, 1,81, 1,58 vai dar 1,6. 1,65, 1,7 talvez. Eu estou indo aqui não estou fazendo a conta, não pegar o calculador para fazer a conta. Mas duas amostras de uma mesma turma, vocês estão na mesma sala no momento, portanto essas amostras, qualquer forma que eu queira definir, são de uma mesma população, com valores diferentes. Se eu pegar uma terceira, vai dar valores diferentes de novo. Isso é inerente. Tá? Quanto maior a variação entre a turma, e eu peguei provavelmente a maior diferença que tinha aqui sem saber, maior a variação que vai ter entre amostras. Mas diferentes amostras vão ter diferentes valores. Tá? Exceto se não houver variação nenhuma na população, que novamente não existe, porque sempre tem variação locais. Ok? Se minha amostra, em vez de 3, fosse 5, cada vez mais essa amostra ficaria parecida com a população, porque eu estou chegando mais perto da população. Tá? Só que tem um outro lado da medalha. Eu fazer uma amostragem de 3 é mais barato em reais e em tempo do que uma de 5. Então tem hora que você começa a aumentar o tamanho da amostra para a amostra ser melhor, mas começa a ser contraproducente pelo recurso que sempre faz parte da conta. Se
Se eu chamar vocês de população e fizer um estudo com vocês, vocês são minhas cobaias, vocês são meu material experimental nesse estudo. Tipo de prova, por exemplo. E se vocês são minha população, tudo que eu estudar sobre tipo de prova só vale para vocês. Porque só vale para aquela população de onde eu tirei os dados. Próximo semestre, as informações que eu obtive usando vocês, eu pego, faço uma bolinha e jogo ali no lixo, porque não vão servir mais nada. Mas se vocês são uma amostra dos possíveis alunos das minhas turmas, o que eu aprendo com vocês vai servir nos próximos semestres. Faz sentido para vocês? A média, a medida que eu fizer em vocês como população é fixa. No momento que eu obtiver essa medida, está congelado para todo sempre, amém. Nunca mais vai mudar. Porque eu tenho todos os dados. E a partir do momento que eu tenho todos os dados, aqueles dados não sofrem mais mudanças. Se eu chamar vocês de uma amostra, primeiro eu não conheço a população. Então, estou estimando o que acontece na população dos meus alunos como um todo, com base em vocês. Então, é uma estimativa, e como qualquer estimativa, é sujeita a erros. Está fazendo sentido, gente? Eu peço que quando não tiver, vocês falem. Tá? Como já falaram algumas vezes, quanto mais vocês me interromperem com dúvidas, melhor. Porque eu tenho dificuldade de adivinhar quando tem alguma coisa que não está ficando tão clara. Uma consequência de ser um estimativa é que nós não temos liberdade em todos os dados. Alguns dados são pré-definidos em função de outros. E o que diabo eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a média da turma tenha sido 7. Ok? Eu sei que a média da turma é 7. E eu vou pegar a média de 3 alunos é 7, só para facilitar a minha vida. A turma de 3 alunos dá no meio. A média é 7. Ele tirou 10. Tirou 1. Desculpe. Qual foi a nota dela? Obrigatoriamente 10. Porque se eu tenho 11 entre os dois e sei que a média é 7, a última nota tem que ser 10. Não pode ser uma coisa diferente de 10. Vai estudar para tirar seu 10. Estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos lá. Você sabe que existe uma média fixa. A média da população. Você não sabe quanto é que é, mas você sabe que existe. Correto? Vamos admitir que a média da população é 7. Eu tenho 2 amostras. Eu tenho uma amostra com 3 elementos. 10 e 1. Qual é o único valor matematicamente possível para o terceiro elemento? Ah, 10 e 1. 11. Para chegar a uma média 7 de 3, eu tenho que ter 21. Então, necessariamente, o terceiro elemento tem que ter 10. Também valeria da mesma forma se eu soubesse o 10 dele e o 10 dela, eu saberia que era necessariamente 1. Ou com qualquer combinação dos valores. Eu peguei 10, 10 e 1 para facilitar a minha vida. Tá? Mas se eu tenho a média, ou se a média existe, necessariamente um valor, qualquer um dos 3 valores, qualquer um dos N valores, é pré-definido em função dos demais. Porque vai ter somente um valor que vai atingir aquela média considerando os demais. Então, nem todos os elementos têm liberdade. Tem um elemento no conjunto
que não tem liberdade. Outra forma de ver. Eu tenho 5 provas diferentes. Tá? E cada um, à medida que vai chegando, vai pegando uma prova. O primeiro aluno pode pegar quantas provas? Só vai pegar uma prova, tá? Mas de quantas provas ele pode escolher? 5. O segundo, 4. E o último? Ele vai pegar a prova que os outros não escolheram. Certo? Por sinal, pegou a prova mais fácil de todas. Tá? O último elemento é pré-definido em função dos demais. Por isso que grau de liberdade é n menos 1. Porque um elemento é pré-definido nos demais. A gente sempre fala que é o último, mas não é necessariamente o último em uma ordem. Tá? Tem um elemento qualquer pré-definido em função dos demais. Clareou mais agora? Certo? É o número de elementos que realmente é independente. Tá? Aqui é só uma forma mais textual de falar. Então, nós temos uma amostra. Certo? Uma amostra é uma lista de números. Correto? Quando a gente vê o censo brasileiro, é uma informação de cento e alguma coisa, cento e muitos milhões de valores. Quando se fala no censo, aparece uma lista de cento e muitas milhões de rendas, ou aparece um número. Certo? Esse número é a tendência central daquela amostra. Ele é calculado com base nos demais. Ele não é pré-definido, ele é pós-definido. Certo? Porque você primeiro obtém a amostra e aí você determina naquela amostra idade, renda, um monte de coisa, no caso do censo, que você tem um interesse em saber. Tá? E aí você, com base nesses valores que você obteve, nessa lista de valores que você obteve, você vai determinar. Porque não faz sentido você querer discutir, comparar o censo brasileiro com o censo americano. Então tem 180 milhões de valores brasileiros, 250 milhões de valores americanos, porque nenhum dos dois censos é um censo mesmo. Sempre tem gente que não é medida. E aí eu vou pegar aquela lista de valor brasileiro, lista de valor americano e vou ver. Os americanos são mais velhos ou mais novos que os brasileiros? Não tem como você fazer isso aí. Você precisa sintetizar os dados. E você sintetiza pela medida de tendência central. Existem 3 medidas de tendência central. Moda. O que é a moda? É o que aparecer mais vezes. Se alguém aparecer mais vezes, pode não ter moda ou pode ter várias modas. Certo? A única coisa que você sabe da moda é que aquele ou aqueles valores apareceram mais do que os demais. Não sabe nem quantas vezes eles apareceram. Só que eu tinha um número que aparecia 1 milhão de vezes e tinha outro número que aparecia 999.999 vezes. Aquele número que apareceu 1 milhão de vezes é a moda. O resto, Deus sabe, nosso Senhor desconfia. Mediana. A mediana é o valor que divide a lista de valores organizados em 2 partes iguais. Iguais, seja, com o mesmo número de elementos, não iguais em valores. Então, mediana, metade é menor ou igual, metade é maior ou igual. Já começa a falar mais, porque você já sabe, pelo menos, que metade do valor está dali para baixo, metade do valor está dali para cima. Uma grande vantagem da mediana é que não leva os valores em consideração, somente as posições. Vamos dizer que Bill Gates quisesse ser aluno de agronomia. Não tem mais o que fazer com a vida, eu quero fazer agronomia em Recife.
Ele iria mudar muito a renda dessa turma? A média, sim. A mediana, não muito. Porque na mediana não interessa se ele está 15 andares para cima, certo? Ou aqui. Ele está do lado superior. Certo? A mesma coisa, alguém com renda zero entrasse na turma. O outlier tem um conceito que a gente vai discutir daqui a algumas aulas. Aparentemente, vocês já ouviram falar várias vezes mesmo, porque já é o segundo aluno que fala no outlier. Certo? O conceito de outlier é um pouquinho diferente disso. Tá? Ele seria um outlier na turma, certo? Mas você prefere usar não necessariamente vai ser útil somente quando você tiver outliers. A mediana vai ser útil quando você tem uma variação muito grande nos dados, com outliers ou não. Então, você pode ter uma variação muito grande nos dados sem ter nenhum outlier. Certo? Então, são coisas distintas. Mas a mediana é muito útil porque não leva todos os valores em consideração. Dá uma ideia de todos os valores, mas não leva o valor em consideração. Então, uma alta variabilidade, Bill Gates entrando na sala, por exemplo, afeta muito menos a mediana do que a média. Faz sentido para vocês? Se você tem dados muito variáveis, por exemplo, dados de econômicos, sociais, por definição, são muito variáveis. A mediana vai ter vantagem. Por isso que você encontra em muitos artigos, quando sai matérias em meios de divulgação, falando na mediana da renda. A renda mediana. Porque reduz esses efeitos de variação muito drásticas. Tá? Por outro lado, para a gente também tem várias variáveis que a gente utiliza, que tem alta variabilidade. Se você for contar formigas no campo, jogando um quadrante, jogando um quadradinho, onde o quadradinho cair, você vai contar quantas formigas tem. Vai ter muito quadrado zero. Né? Porque bateu e não tinha nenhuma formiga ali, ou as que tinham saíram antes de você chegar junto para contar. Mas aqui e ali vai ter um quadrante cheio, caiu no formigueiro, caiu numa trilha de formiga, caiu em alguma coisa que está com a população mais alta. Então você tem 0, 0, 0, 0, tum. 0, 0, tum. A mediana mascara um pouco isso aí, reduz um pouco essa variabilidade extrema, natural ao método, natural à variável. Ok? Finalmente a média. Essa aí vocês estão cansados de conhecer. Desde que o seu colégio parou de usar bom, ruim, aceitável, fraco, e passou a dar nota para vocês, que vocês calculam a média todo ano, para ver se vão ter uma conversa boa ou ruim com os seus responsáveis acadêmicos. Tá? É aquele mesmo conceito, soma e divide. Qual é a grande vantagem da média? Leva todo mundo em consideração. Todos os valores participam igualmente da média. Qual é a grande desvantagem da média? Leva todo mundo em consideração. Então, Bill Gates entrando aqui, vocês não ficaram nem um pouquinho mais ricos. Eu não fiquei nem um pouquinho mais rico. Tá? Mas a renda média da turma mudou muito. No caso do Bill Gates, ele realmente seria um outlier, mas isso aí é outra história. Tá ok, gente? Vantagens e desvantagens. Não tem absolutamente nada que seja só vantagem. Ou que seja só desvantagem. Até o Sport ter perdido as 4 primeiras partidas da Série A. Calma. Eu sou do Sport. É uma desvantagem. Até o pessoal do Santa está tirando sarro da gente.
Qual é a resposta? Tá, nós perdemos 4, mas da série A. Não ganhou uma da série D. Então, certo? Tudo tem vantagens e desvantagens. A síntese das medidas de tendência central de variação está aí para vocês. A única vantagem da moda é que é fácil de entender o que é. E permite avaliar variáveis qualitativas. Por exemplo, a moda dessa turma é calça jeans. Não daria para fazer a média dessa turma ser calça jeans. Mas a moda da turma é calça jeans. Aliás, faz tempo que eu não vejo uma moda tão definida quanto essa. Porque eu acho que só tem eu. Não sei, nosso colega lá de trás. Só temos nós dois que não estamos usando calça jeans hoje. Faz muito tempo que eu não vejo uma turma tão consistente. Certo? Por outro lado, nem sempre existe a moda. Ou pode existir mais de uma. Por sinal, o Excel, por exemplo, quando você manda ele calcular a moda, ele para na primeira moda. Se tiver mais de uma, ele não coloca tudo. Ele só diz esse valor aqui. Pode ter mais de um. Pode? Quê? Sim. Aquela coisa ou aquele valor ocorreu o mesmo número de vezes. Tá? E pode não ter nenhuma se não houver nenhum valor que ocorra mais vezes. Moda você não calcula. Você não calcula a moda, você vê o que acontece. Ou seja, a moda é um valor que está lá. Você simplesmente vai dizer. A moda você diria nesse caso, por exemplo, não dá. Camisa, por exemplo, tem mais de um tipo do que de outro, tem 4, 5, 6 camisetas, tem 7 camisetas, tem 3 polos, então ótimo. Em termos de camisa, tem cor de camisa, tem 2 modas. Tem 3 camisas brancas e tem 3 camisas pretas. Então, tem 2 modas diferentes para a cor da camisa nessa turma nesse momento. Obrigado. Eu estava procurando algum exemplo e não tinha visto nenhum. Então, você pode ter várias modas diferentes. O fato do Excel não dizer quais são não quer dizer que não existam. Tá? E poderia não ter nenhuma moda. Se todo mundo tivesse com camisas de cores diferentes, não teria moda nenhuma. Já a mediana sempre existe uma só. Certo? O que é uma grande vantagem. E não é sensível a valores extremos, o que é uma outra vantagem. Um valor muito alto ou muito baixo não muda grande coisa na mediana. Pode até mudar o valor da mediana, se mudar a posição. Mas não vai mudar drasticamente. Mas não fala de todo mundo. Fala das posições, mas não dos valores. Já a média leva todo mundo em consideração. Então, representa igualmente bem todos os valores da amostra e é um ponto de equilíbrio para as frequências. Vocês lembraram da distribuição normal que vocês viram no semestre passado, a média é o centro da distribuição normal. Em compensação, é sensível a valores extremos porque leva todo mundo em consideração com o mesmo peso. Então, um valor muito extremo pode afetar muito se a amostra for pequena. Bill Gates, nessa turma, teria um efeito absurdamente alto. Bill Gates, entre os alunos da Rural, teria um efeito, mas já seria bem menor. Bill Gates, entre os cidadãos, entre as pessoas de Recife,
teria um efeito já bastante pequeno. E no Brasil, não mudaria mais do que alguns centavos na renda brasileira. Se chegasse a mudar centavos. Não, alguns dólares. Não, ele mudaria alguns dólares na nossa renda, mas não muita coisa. Nós falamos da tendência central. Só que a tendência central não é suficiente sozinha para sintetizar. Vamos pegar 2 exemplos ali. Nós temos 4 amostras, certo? Em que 2 grupos de 2 têm a mesma tendência central. Azul e laranja têm a mesma tendência central, mas são amostras claramente muito diferentes. Por que são diferentes? Porque elas variam de uma forma muito diferente. A mesma coisa com cinza e amarelo. A mesma tendência central, mas variabilidade diferente. Então, além do centro, você tem que saber o espalhamento, a variabilidade. Certo? Se você pegar essas 2 amostras aqui, mão esquerda e mão direita, o centro delas é mais ou menos o mesmo. Mas são 2 coisas completamente diferentes. Tá? Você precisa sempre do centro e da abertura no centro. Aí nós temos várias medidas. A primeira, mais simples de todas, é a amplitude. Maior, menos menor. Só isso. É a única informação que você tem. É aquela que você vai encontrar no Jornal Nacional, jornal de qualquer programa. Tá vendo? O brasileiro mais rico ganha tanto a mais do que o brasileiro mais pobre. Falo dos 2 extremos, esfoca. O miolo, você não sabe o que acontece. Então, dá para sentir que a amplitude não é exatamente uma medida muito útil para descrever a amostra. E aí você tem a variância. Essa é muito útil. O que é a variância? Você pode pensar que a variância é a distância entre os pontos e a média. Quanto mais distantes os pontos estão da média, mais ele varia. Faz sentido? Quanto mais distantes os pontos estão da média, mais eles variam entre si. É uma distância cumulativa. Qual é o problema? A média leva todo mundo em consideração. Né? Como é que você calcula uma distância? A diferença entre o ponto e a média. Correto? E essa diferença pode ser positiva ou negativa. Não é isso? Necessariamente, se você somar essas diferenças, vai dar 0. Por quê? Porque a média já levou todo mundo em consideração. Então, quando você somar as distâncias positivas e negativas em relação à média, tem que dar 0. Exceto se houver algum erro de arredondamento. Tá? Veja aqui o exemplo. Eu peguei 5 alturas, mais baixas do que dessa turma. 177, 171, 169, 181, 170. Isso dá uma média de 1736. Então, o primeiro é 0,34 acima, o segundo 0,26 abaixo e por aí vai. A distância em relação à média. Porque se fosse a distância em relação aos outros pontos, eu teria que calcular a distância em relação a todos os outros pontos. Não é isso? Então é mais lógico eu calcular a distância dos pontos em relação ao centro. Não, uma amostra com 4 elementos. 4 amostras ou uma amostra com 4 elementos? Uma amostra com 4 elementos. Aí eu tiro a média e a partir daí eu deveria falar. Tem 3 ou 4 passos ainda no meio, mas a ideia básica seria essa. O desvio padrão vai ser uma medida da distância dos 4 pontos em relação à média daquele tratamento.
Aí voltando para a criação do lado, daí trabalha. Você estava falando de Variação do acaso? Do acaso? Sim. Vai. Vamos lá. Primeiro, com os 4 elementos. Tá? A sua amostra tem 4 elementos de cada tratamento. Tá? Então, 3 desses elementos poderiam ser definidos. Se eu tenho 3, eu poderia definir o último, calculando ele. Por isso que eu tenho 3 coisas com liberdade. Agora, o grau de liberdade normalmente não é calculado tratamento a tratamento, e sim no geral do experimento. Então, o grau de liberdade vai afetar a minha média, pode falar de uma forma melhor. Não, o grau de liberdade vai me permitir saber quantas coisas diferentes eu posso calcular sem estar calculando mais do que eu tenho números para calcular. Ok? Porque na minha percepção, aí eu 5 seria o grau de liberdade que a gente vai trabalhar. Na verdade, seria um grau de liberdade muito baixo. Eu teria muito pouca informação ali para estudar. O grau de liberdade pode ser uma outra forma de falar o que é grau de liberdade. É o volume de informações que você realmente tem. Quanto maior, melhor. Porque maior confiança você tem. Vamos dizer que aquilo ali sejam 5 alturas. Eu peguei aqui um conjunto de 3, que não é tão diferente, e tive quase 2 metros, mais de 1,80 m e 1,50 m. 1,50 m e 1,60 m, desculpe. Certo? Apesar de ter uma amostra quase do mesmo tamanho, eu fico com dificuldade de saber qual é o tamanho da turma quando eu tenho 2 Galalau e uma que precisa crescer um pouquinho mais. Os melhores perfumes e os piores venenos vêm. Detalhe, minha esposa tem 1,55 m, minha filha tem 1,56 m, 1,57 m e meio, e ela faz questão absoluta desse meio centímetro. Nesse caso aqui, o desvio está alto. Tá? O que faz com que, se eu estivesse fazendo alguma coisa, comparando as alturas das turmas, eu começaria a ter menos confiança. Então, o grau de liberdade é menor. Se fosse uma maior, se eu pegasse maior número de... Se eu pegasse uma amostra maior, eu teria mais liberdade, então estaria mais próximo, provavelmente, da população. Meio centímetro provavelmente não seria nada. Agora, isso também varia em função... A gente está discutindo uma coisa que vai ver mais na frente, mas pegando o gancho, do que a gente está medindo. Se eu estou comparando elefante com cachorro, eu não preciso de muita coisa para diferenciar um elefante de um cachorro. Certo? Se eu estou comparando elefante indiano com elefante africano, aí já começa a precisar de mais confiança para poder diferenciar. Se eu estou comparando São Bernardo, para quem não tiver lembrado, Beethoven, com Chihuahua, para quem não tiver lembrado, legalmente loura, me dê um cachorro de cada um e eu sei quem é o São Bernardo e quem é o Chihuahua. O São Bernardo é o simpático, o Chihuahua é o insuportável. Certo? E não é por causa da caricatura do filme, não, que é a raça chata dele. Tá ok, gente? Então, se as diferenças são muito grandes, eu não preciso de muita coisa para conseguir identificar. Mas se eu estou comparando um pastor alemão com um Doberman, aí já fica mais fácil de comprar gato por lebre. Tá? Porque são portes parecidos, tipo físico parecido.
Os dois são cachorros de médio porte, musculosos, correm bem. O pastor alemão é muito mais peludo, muito mais simpático. Eu tive muito pastor alemão, gosto do pastor alemão. Não gosto tanto do Doberman, certo? Mas não é que eles sejam iguais, mas é muito mais difícil eu distinguir, por números, um pastor alemão de um Doberman do que distinguir um Chihuahua e um São Bernardo. Ou um labrador e um salsicha da Chama. Hã? Ok? Então eu estava falando que se eu simplesmente somar as distâncias, vai dar necessariamente zero. Matematicamente, não tem outra coisa, é matemática isso aí. Tá? Eu tenho que fazer alguma coisa que não fique uma soma zero. Por que está dando zero? Porque eu tenho positivos e negativos. E quando eu somo esses positivos e negativos, esse é o número. O que é que eu posso fazer para transformar somente em positivo? Hã? Se eu desvio o que eu vou precisar que todos os valores sejam positivos. Para a soma não ser zero. Mas se eu estou calculando o valor em relação à média, certo? Vai continuar. Se as distâncias dos negativos são menores, as distâncias dos positivos também tem que ser menores. Certo? Porque a média levou todo mundo em consideração. O que é que eu posso fazer matematicamente com esse conjunto de dados? Eu não escutei. Poderia ser o módulo. O módulo matematicamente não é tão bom. Seria válido, mas não é um caminho muito bom. Alguém falou, eu não. Eleve tudo ao quadrado. Se eu elevar um valor ao quadrado, menos vezes menos, mais vezes mais. Então fica tudo positivo. Então na hora que eu somo, elevo esses desvios aos quadrados. Elevo os desvios ao quadrado. Antes de somar, eu só tenho valores positivos agora. Então essa distância vai ficar, essa distância ao quadrado, vai ficar necessariamente positiva. Tá ok? Resolvi o problema. Mas criei um novo. Qual foi o problema que eu criei? Hã? Tem um quadrado. Certo? Mas o problema não é esse, não. Qual é a unidade de altura aqui? Metros. É isso? No 77, a gente está falando de pessoas, tem que ser metro. Se a unidade de altura é média, é metro, qual a unidade da distância do ponto em relação à média? Metro também. Metro menos metro, metro. Mas qual é a unidade do quadrado dessa distância? Metro ao quadrado. Hã? Quando você eleva uma unidade, o valor de uma unidade, a unidade, mesmo que você não tenha escrito, está sendo elevada ao quadrado também. Você não fez 0,034 metro vezes 0,034 metro. Menos 0,026 metro vezes menos 0,026 metro. Então, a unidade do quadrado é metro ao quadrado. A gente pode comparar metro ao quadrado com metro? Não. É isso? Então, o número que a gente obtém para esses desvios ao quadrado não é comparável com o número da média. O que é que a gente faz? Como? Raiz quadrada. A gente tira a raiz quadrada do número, que aí o número volta para a escala original e a escala volta para a escala original, e aí eu posso comparar. Hã?
Ficou positivo porque eu elevei ao quadrado. Certo? Então está tudo positivo agora. Aí eu tiro a raiz quadrada, que eu deixo de estar falando em metro ao quadrado e passo a falar em metro. O quadrado só foi para ficar positivo, para não zerar. Hã? O módulo a propriedade do módulo não é tão boa. O quadrado é aditivo, mas o módulo não é. Não é um processo aditivo. Tá? Você elevou o quadrado para poder deixar de ser zero, criou um problema com isso. Ficou com unidade diferente. E aí você tira a raiz quadrada para poder... Tá? Você divide pelo grau de liberdade. Por quê? Porque você usou a média, não foi? Então você perdeu informação na média. A variância é a soma dos desvios de cada ponto em relação à média, cada desvio desse elevado ao quadrado, dividido pelo grau de liberdade. Porque você tem um número finito e perdeu informação. Ponto menos média quadrado, lá no canto, se você sair aplicando as propriedades, vai encontrar aquela fórmula de cálculo da variância. Tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E, para facilitar a vida da gente, variância, o símbolo é S ao quadrado, e o desvio padrão é a raiz quadrada do S ao quadrado, portanto, S. Só essa é uma dúvida. Quanto maior a localidade, maior a probabilidade. Maior o tamanho da amostra e, portanto, presumivelmente mais perto aquela amostra é da população. E, portanto, maior confiança você tem. Certo? Vocês se lembram da distribuição normal gaussiana? Distribuição normal. O sino. Se os dados tiverem uma distribuição perfeitamente normal, nunca existe, mas se fosse, certo? 66%, 2/3 dos pontos, ficariam numa faixa de média mais um desvio, a média menos um desvio. Essa faixa aqui teria cerca de 2/3 dos pontos. A faixa de menos 2 a mais 2 desvios, 95% dos pontos. Menos 3 a mais 3, 99% dos pontos da população estariam nessa faixa aqui. Hã? Em relação à média. Média menos ou mais uma, menos ou mais duas, menos ou mais 3 vezes. 2/3, 95% e 99%. Admitindo distribuição perfeitamente normal. Tá? Desvio padrão, o erro padrão da média é o desvio padrão dividido pelo grau de liberdade. Tá? Você está levando de novo em consideração o tamanho da amostra. Depois você tem o CV. O que é que varia mais? O que é que varia mais? Peso ou altura? Peso. Você pode comparar diretamente o desvio padrão de peso com o desvio padrão de altura? Por que não? São unidades diferentes. Eu não posso comparar quilo com metro. Para isso existe o CV, coeficiente de variação. O que é que a gente faz no CV? Divide o desvio padrão pela média e apresenta como proporção. Matou a unidade. Porcentagem. Multipliquei por 100, passou para a porcentagem. Agora eu posso ver quem varia mais, altura ou peso.
6 anos dá trabalho isso. Não. Vamos dizer, o que é que varia mais? A produtividade do milho no cerrado brasileiro, cultivado com pivô central, ou a variabilidade do milho no semiárido nordestino sob sequeira? Proporcionalmente, sim. Em números absolutos, não. Vamos lá. Vai variar muito menos lá no cerrado. Ponto parágrafo. Mas vai variar muito menos em cima de 10 mil quilos, 12 mil quilos, 14 mil quilos. Se variar 1.000 quilos em cima de 10 mil, é 10%. Não é isso? Bom, a variação não é tão grande. No semiárido da gente, vai ser 500, 600, a média. Só que vai variar de 50 a 1.200. Choveu ou não choveu, basta isso. A porcentagem é maior. Proporcionalmente varia muito mais. E vocês estavam certos. É natural que proporcionalmente varia muito mais. Mas em números absolutos, varia muito menos. Porque simplesmente não produz tanto. A gente não consegue variar 1.000 quilos aqui se a gente não produz 1.000 quilos. Então, na hora que eu coloco a variabilidade no semiárido, em percentagem, a variabilidade lá no cerrado, em percentagem, eu posso dizer, não, o cerrado varia muito menos do que aqui. Mas se eu olhasse simplesmente o desvio padrão do cerrado e o desvio padrão daqui, o desvio padrão do cerrado vai ser maior. Porque os números são muito maiores. Faz sentido agora? Essa saída, não tem como você fazer Um gráfico. uma forma essa ideia, mas É que visualmente eu sou muito ruim de desenho. Mas deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Hã? Cerrado. Semiárido. Hã? Botei ponto. Não, não é porque está claro, não. É porque eu não estou conseguindo representar bem. Deixa eu colocar em números. Aqui eu tenho uma variação, sabe, proporcionalmente pequena. Mas em números absolutos, 500. Ok?
Aqui eu vario 10 vezes mais. Mas como os números são muito menores, a variação fica menor. A variação bruta fica menor. Se eu olhar o desvio padrão, eu estou trabalhando em números absolutos, aqui e aqui. Certo? O desvio padrão é absoluto. Porque está falando em quilo por hectare. Certo? Então, se eu estou falando de valores mais altos, aquilo ali normalmente vai ter uma variabilidade mais alta. Certo? Mas, proporcionalmente, se eu estou querendo comparar quem varia mais, aqui está variando mais. Agora que eu mostrei números para dar ideia, facilitou? Então, o que acontece é isso. O CV, o coeficiente de variação, é muito útil para poder comparar variações de experimentos diferentes ou de variáveis diferentes. Nesse caso, as duas seriam quilo por hectare. Mas podia ser, quem é que varia mais? A altura ou peso? Embora intuitivamente a gente saiba que o peso varia mais. Porque se você se pesar 10 vezes em 10 dias seguidos, você vai ter 10 pesos diferentes, mas sua altura vai ser a mesma. Então, intuitivamente, o peso varia mais. Mas intuição não me permite comparar matematicamente uma coisa com a outra. Para comparar matematicamente, eu tenho que matar fora a unidade. Como é que eu mato? Divido a variação pela média e isso mata a unidade. Porque é quilo dividido por quilo, não tem unidade, multiplico por 100 para ficar em percentagem. Mas para ser variação, eu vejo quem é que está variando mais. Me dá uma ideia da variação. E me dá também, a gente vai ver isso 6 assuntos mais para frente, da variação do experimento. Me permite comparar a variação do acaso com o que aconteceu no experimento como um todo. Que é o uso mais comum para ele, na verdade. Ok até aqui? Então nós vimos a amplitude, que não serve para porcaria nenhuma, a variância, que é muito boa, mas tem um problema de unidade, o desvio padrão, que é a variância, só que voltando para a mesma unidade, o desvio padrão da média, que é uma correção, para poder levar em consideração diretamente o tamanho da amostra, e o CV, que existe para poder comparar coisas diferentes no mesmo pé de igualdade. Sem depender da unidade. Sem depender nem da unidade, nem do tamanho da média. Nesse caso, a unidade é igual. Mas o tamanho da média é diferente. E aí eu tenho finalmente o intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Nós estamos trabalhando com amostras, não é isso? Se estamos trabalhando com amostra, nós não sabemos, por definição, a população. Correto? Nós não conhecemos a população, por definição. Nós queremos falar sobre a amostra ou nós queremos falar sobre população? População. Então, nós queremos falar sobre população, mas temos as amostras. Se eu for lá e fizer uma outra amostra, o valor vai ser igual ou diferente? Diferente. Se for igual, é pura coincidência. Da mesma população, fizer uma nova amostra da mesma população, vou ter valores diferentes. Então, como é que eu posso comparar valores? A diferença pode ser entre amostras da mesma população ou entre populações diferentes. A gente não sabe. O que é que a gente faz? Cria uma faixa de valores em que nós achamos, esperamos, calculamos que vai estar a população. Com base no quê? A média é uma das coisas. Outra é, quanto é que está variando devido ao acaso? Se uma coisa varia muito, eu preciso abrir mais a minha afirmativa ou fechar mais a minha afirmativa? Abrir mais. Para ter a mesma confiabilidade do que eu estou prevendo, se varia. Você vai sair daqui para Boa Viagem de 5 horas da manhã para pegar um avião. 5 horas da manhã, 7 horas da noite. Onde é que você sai com mais
margem para chegar lá para não perder o avião? Às 5 da manhã ou às 7 da noite? Quer dizer que vocês confiam mais no trânsito de 7 da noite que de 5 da manhã? 5 da manhã, você provavelmente vai variar pouco. Pode até pegar um acidente, mas você vai ter uma confiança boa que vai levar daqui para o aeroporto, 5 horas da manhã, meia hora. 5 horas da manhã? Dá para levar. Hã? Nada. A gente está a 8 quilômetros do aeroporto. É de cima daqui. Certo? Certo? Mas 7 horas da noite, ou 5 horas da noite, se você for prudente, você vai botar uma margem de segurança grande. Porque é melhor perder o tempo no aeroporto do que perder o voo. Você tem menos confiança, porque varia mais. Pode ser que você saia 2 horas antes, dê tudo certo para você, e você chegue lá com 1h30 para ficar matando. Achei que essa questão de o quanto mais variável para chegar. Vai ter mais variáveis devido ao acaso, maior chance de atraso de 7 horas da noite do que de 5 horas da manhã. Então você precisa colocar um colchão maior para saber que vai chegar no voo na hora, se o seu voo for às 7 do que às 5. Não é isso? A mesma coisa, se tem uma variação maior devido ao acaso, e você quer ter uma certa confiança, você vai abrir mais. Eu sei quais são as notas que vocês vão ter no final do semestre. Não erro uma. Todas vão estar entre 0 e 10. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai ter uma nota entre 0 e 10. Entre 0 vai constar. 0 e 10. Não necessariamente. Vão estar nesse intervalo. Eu tenho certeza que eu não erro. Hã? Isso aí não é amplitude, isso é a faixa. A amplitude seria a diferença entre a maior e a menor. Eu não tenho, até hoje, nenhuma turma minha teve amplitude 10. Eu não tive nenhuma turma com a nota 10 e uma nota 0. Eu não tive nunca nenhuma turma, no final de uma turma, que tenha tido uma pessoa com média 10 e outra pessoa com média 0. Não teve isso. Até agora, não. Todo mundo está na média, então, né? Não. Eu não coloco palavra na minha boca. Você já teve algum entre 7 e 10? Não. Eu nunca tive uma turma que todo mundo passasse por média. Ou melhor, parece que tive 1 ou 2 turmas desse tipo, mas era um turma de 4 alunos. Você geralmente suas turmas passa a segunda ou vai para a terceira final? Geralmente vai para a segunda, terceira e final. Todo mundo? Não. Alguns passam na segunda, outros ficam na terceira e outros vão para a final. E tem gente que nem vai para a final. É variado no caso. É variado. Não, é quem não consegue fazer. Primeiro, todo semestre eu tenho reprovações por falta. Falta e abandono de prova. Então essas pessoas não têm direito de fazer a final. Faltou 2 provas, você venha todas as aulas. Faltou 2 provas, você não consegue. Nem que você tire 10 na terceira prova, você vai ser reprovado porque você é considerado reprovado por falta. Certo? Isso acontece todo semestre. Faz algum tempo já que eu não tenho nenhum aluno reprovado sem ter o direito de fazer final. Mas já aconteceu. Ou seja, não atingiu uma média 3 nas 3 primeiras VA. Já aconteceu. E é comum uma turma de 21 ou 2 pessoas não serem aprovadas. É comum. Não é todo semestre, mas não é nada que... 20 pessoas, só 2 não reprovaram. Não, fora que desistiu. Ao contrário. Em 20 pessoas,
É comum 1 ou 2 pessoas reprovadas. Mas também é comum 10 a 12 ser reprovado. Não, tem nada a ver. Não, eu nunca tive eu nunca tive uma turma. Historicamente, vocês podem me provar errado. Eu não posso falar o que vai acontecer com vocês de desempenho acadêmico. Certo? Outlier. Certo? Mas até hoje, eu não tive nenhuma turma com mais do que 20% de reprovação. Tá? Até hoje isso não aconteceu. Normalmente minha reprovação é baixa. Tá? Mas vocês podem querer mudar a história. Depende de vocês, não depende de mim. Poderia passar todo mundo com 10, né? Eu ia ficar procurando ver o que é que eu fiz de errado. Gente, por definição, tá? Uma prova que todo mundo sabe, uma turma, que o desempenho da turma é muito baixo, tem algum erro do professor. Certo? Sistema de avaliação, ou talvez ela, simplesmente não tenha conseguido engajar a turma para participar minimamente. Mas tem alguma coisa que não está correta. Por outro lado, uma turma que tivesse média 9 a 10, tem coisa errada, e aí é certeza que tem coisa errada na avaliação do professor. Porque nenhuma turma é homogênea. Uma turma toda perto da perfeição, que é de 90% a 100% do conhecimento adquirido, tem coisa errada. A prova foi fácil demais, não houve controle de auxílios externos ou internos, alguma coisa está errada. Quer dizer que eu vou forçar o desempenho da turma, não, vou pegar alguém para colocar a nota para baixo. Não, quem coloca a nota são vocês. Eu só faço ler, todo professor fala isso, mas é verdade. Eu só faço ler a nota que você se deu. Agora, se eu sentir que a minha prova, nessa turma, ficou mais leve do que o normal, e o desempenho de nota não bateu com o desempenho de sala, certo? Aí no próximo semestre, que é só quando eu vou corrigir, eu vou reavaliar. Não. O que aconteceu, por exemplo, no semestre passado, o problema que eu falei para vocês na terça-feira. A prova não mudou. Eu usei as mesmas provas que eu uso, as mesmas perguntas que eu uso tradicionalmente, justamente para não correr o risco de, por ter ficado irritado, arrochar mais do que eu considero que deve ser. Tá? Agora, eu modifiquei o que deu a vantagem desleal a eles. Eu tirei uma coisa que para mim dava um trabalho brutal, por sinal, que era a intenção ajudar, como foi mal utilizado. Tirei as sabatinas, que foram o que geraram o problema. Então eu corrigi porque era uma questão do sistema de avaliação durante o semestre. Certo? Mas justamente para não correr o risco de fazer uma avaliação errada, eu mantive as perguntas. Era online. Era um trabalho. Você recebia 5 perguntas, respondia no Word e me mandava. Da mesma forma que a prova vai ser. Só que a prova vai ser presencial pelo sistema da Rural. Eu gostaria de fazer a prova online, mas legalmente eu não é bem visto. Certo? Então, ok com relação à avaliação, vamos voltar para a aula. Então, se eu tenho uma variação alta, o que é que eu faço? Eu aumento a faixa de valores. Se eu tenho uma amostra maior, certo? Eu posso aumentar ou apertar a faixa de valores em que eu acho que vou encontrar a média da população.
Se eu tenho uma amostra maior, eu confio mais ou menos nos meus dados. Se eu confio mais nos meus dados, eu posso apertar um pouquinho a previsão. Faz sentido? Hã? Tem alguma coisa que calcule quanto pode apertar? Tem uma fórmula para calcular. Certo? A gente tem como calcular com base nessas coisas. Eu estou falando primeiro conceitualmente, mas a gente tem um cálculo ali. Tá? O cálculo é somente a expressão matemática do que a gente está falando. Se varia mais, ele abre mais. Se varia menos, eu posso fechar mais. Se eu tenho uma amostra maior, eu posso apertar. Se a minha amostra é pequena, eu tenho menos confiança, então eu preciso abrir. O que eu estou fazendo é justificando quem está entrando onde. E, finalmente, se eu quero ter uma confiança muito alta na minha estimativa, ou seja, ter uma chance muito pequena de estar errada, eu abro ou fecho o intervalo, a faixa? Então, quer dizer que se eu dissesse para vocês que a média de vocês ia estar entre 0 e 1, eu teria menos confiança, melhor, teria mais confiança, teria menos chance de errar, melhor dizendo, do que se eu disser que está entre 0 e 10. Não, porque só é um ponto. Só é um ponto. Porque tem várias contas para ter que é um processo. Mas tu acha que a turma ia tirar. Não só tem esses dois números, não. Estou falando onde é que você acha que eu vou ter? A ideia aqui é, se eu quero ter mais confiança na minha afirmativa, eu abro ou fecho o intervalo? Quanto mais confiança eu quero ter, ou seja, mais confiança significa menos chance de errar. Quanto menor a chance de errar eu estou disposto a assumir, mais eu tenho que abrir. Tem um exemplo com o caso que você falou. Quanto mais confiança eu tenho. Mas se eu. Quanto mais confiança eu tenho, não. Quanto mais confiança, eu não falei que eu tenho, eu quero. Se eu quero mais confiança, eu abro mais. Se eu aceito que vou errar mais, aí eu posso fechar mais. Aí as três coisas entram ao mesmo tempo, tá? Não são isoladas. Se você olhar essa forma aqui, para quem está mais longe, talvez queira chegar mais perto, nós temos a média e três coisas aqui junto. Não é tempo. Não, é T, mas não é tempo, não. Certo? Nós temos o T, que é um valor ligado à confiança. O T é um valor do teste T, do student. O nome, não era o nome do pesquisador, mas era o nome que ele usava, estudante, em inglês. Por que ele usou esse nome? Eu acho que ele ficou com medo que fosse ficar com raiva demais dele, ele vai esconder quem era. Certo? Ele criou esse teste, que é uma distribuição modificada da normal. Ele modificou matematicamente, é uma distribuição derivada da normal, a distribuição T de estudo. Esse T, eu vou mostrar para vocês de onde é que vem daqui a pouco. Mas é um valor ligado com a chance de errar. Tá ok? O desvio padrão está em cima, não está? Ele é um numerador. Quanto maior o numerador, maior a variabilidade. Maior a faixa. E o N, o tamanho da amostra, está embaixo. Quanto maior a amostra, maior o divisor, portanto menor a faixa. Essas três coisas acontecem simultaneamente. Você define uma. Você define qual é a chance de erro que você está disposto a aceitar. As outras duas são definidas pelos seus dados. A variabilidade e o tamanho da amostra. Bem, o tamanho da amostra você define também quando você vai coletar, mas a variabilidade é definida pelos dados. É o S, o desvio padrão. Está fazendo sentido, gente? Quê? Esse é um caso em que a faixa real que você vai encontrar é definida em parte por coisas que você definiu e em parte pelo que você encontrou. Você definiu o tamanho de sua amostra. Você definiu qual é a chance que você quer, o risco que você está disposto a aceitar. Essas você define. Mas a variabilidade é o que você encontra.
Se eu fizer o mesmo tamanho de amostra, a mesma chance que estou disposto, mas uma boa amostragem que reduziu a variação, o intervalo aperta. A amostragem não estava tão boa, o intervalo abre. Está fazendo sentido? O T vem daqui. Ninguém vai usar essa tabela hoje em dia. Tá? O Excel vai ter esses valores, calcula, qualquer programa de estatística que você usar vai calcular esses valores para você. Mas a lógica é essa. A coluna é a chance de estar errado. Eu aceito que vou errar 10% das vezes que eu fizer afirmativo. Eu aceito que só vou errar no máximo 5% das vezes. Eu aceito que eu vou errar 1% das vezes. Para um determinado tamanho da amostra, que é o grau de verdade, vamos pegar o grau de verdade em 1 só para facilitar a vida. A primeira linha. Se eu aceito que eu vou errar 10% das vezes, até 10% das vezes, meu T é 6,31. Ou seja, desvio dividido pelo número, desvio padrão dividido pelo número, vezes 6,31 vai dar a faixa de valores em que eu acho que eu vou encontrar a média da população em função da média da amostra e os demais dados. O mais comum é usar 5%. Mas eu tenho publicados vários artigos em que eu usei 10%. Porque as medidas que eu estava trabalhando eram altamente variáveis. Revistas de primeiríssimo nível aceitaram. Certo? Depende do que você está falando. Depende do grau de confiança que você precisa ter nas suas afirmativas. Mas aí também vai depender do grau de verdade. Minhas amostras eram pequenas, então não podia ser tão exigente. Porque senão não ia encontrar nada. Não é questão de querer encontrar alguma coisa. Gente. A questão é que se eu coloco um experimento em que eu não vou conseguir encontrar, porque eu só vou conseguir ver a diferença entre elefante e boi, o que é que o meu experimento vai adiantar? É melhor errar um pouquinho mais e conseguir diferenciar uma Nelore de uma Jesse. Certo? Do que criar um experimento que só vou conseguir diferenciar elefante de boi. Tenho certeza absoluta que o elefante e o boi são diferentes, mas a chance dos meus tratamentos serem elefante e boi é muito pequena. Quando eu tenho experimentos maiores, é mais fácil de encontrar diferenças. Porque o N está aumentando. Não, normalmente é o contrário. Quanto maior o experimento, mais confiança eu posso ter. Vamos voltar para cá. Se eu aceitar 10%, 6,3%. Mas se eu só aceitar 5%, saiu de 6 para 12,7%. O que é que eu fiz aqui? Mais que eu dobrei. E se eu só aceitar 1%, foi para 63%. Eu só vou conseguir ver a diferença entre boi e elefante. Como boi? Para boi e elefante eu não preciso nem fazer estatística? Tem mais certeza, mas vai ter certeza de uma coisa. Eu vou ter certeza que eu não vou conseguir ver nada. Eu simplesmente não vou conseguir ver nada nesse cenário. Independente do que realmente aconteça. Isso é um intervalo de confiança. Essa lógica do intervalo de confiança vai valer mais na frente também, tá? Para outras coisas. Então, quando é que a gente usa o intervalo de confiança? Eu tenho 2 amostras, ou 3 amostras, ou 4 amostras, e quero ver se essas amostras são da mesma população ou não. Porque se forem possivelmente da mesma população, ou seja, se os intervalos se sobrepõem, eu não posso dizer que essas coisas são diferentes. Eu não posso dizer que a Nelore é diferente da holandesa do ponto de vista de peso. Porque tem faixas de valores que tanto poderiam ser uma Nelore quanto uma holandesa. Se eu fizesse
trocasse de peso para a produção de leite, eu ia conseguir ver a diferença. Tá? Mas do peso, eu não consigo ver a diferença. Estão entendendo a lógica? Eu quero comparar as coisas. Só que somente pela amostra eu não posso ver isso, porque a amostra pode vir amostras diferentes de uma mesma população. E aí eu tenho que ver a faixa de valores em que eu espero, eu acredito, que a população vai estar. Está fazendo sentido? E aí, nós representamos dessa forma. Primeiro, toda representação em estatística tem que ser autoexplicativa. Você olha a tabela ali, você já sabe o que está falando. A variável é matéria seca, feijão, foi em caso de vegetação. Está com um erro ali. Qual é a medida? Eu não estou dizendo. Então, não está tão autoexplicativo quanto deveria. Grama por vaso. Grama por vaso, por exemplo. Grama por planta. Grama. Mas ali pode ser grama, pode ser quilograma, pode ser miligrama. Isso aqui eu não coloquei. Mas você tem as médias de 6 variedades e as barras indicam a variação em torno da média. Certo? Aí eu tenho que dizer o que é. Nesse caso, intervalo de confiança, 5% pelo TST. Poderia ser o erro padrão da média, poderia ser o desvio padrão. Não poderia ser a variância. Por que não poderia ser a variância? Porque a variância é o quê? Não. Qual é a unidade dessa tabela, desse gráfico? Grama. Qual a unidade da variância? Grama ao quadrado. Eu posso apresentar grama e grama ao quadrado no mesmo eixo? Eu posso apresentar grama e grama ao quadrado no mesmo eixo? Então eu não posso usar a variância. Eu posso usar as outras medidas. O desvio padrão é grama. O erro padrão da média é grama. O intervalo de confiança é grama. O intervalo de confiança é grama, que eu vi você checando,